Oi, tudo bem? Hoje vamos para a aula 11, fórmulas da matemática. É, vou apresentar algumas fórmulas básicas. A gente, algumas a gente já viu, a fórmula de juros. É, eu gosto de escrever assim. Quando tem um leão, é o jeito certo de escrever, que é I, que é a taxa percentual. É, sim, aqui eu já coloquei o 100. A taxa percentual, por exemplo, seria 5 sobre 100. Só que o 100 já está aqui. No caso, você só colocaria o 5. Eu gosto de escrever assim porque eu prefiro de um jeito que seja mais fácil de decorar. Por exemplo, juro simples é igual a capital vezes a taxa TX, que é a taxa percentual, vezes o tempo, dividido por 100. É, montante de juros simples. Montante é simples de explicar, até pela fórmula dá para entender. Montante é os juros mais o capital. Quer dizer, se você colocou uma conta para render, é, render um dinheiro, aí o montante seria o dinheiro que você colocou mais o juro. E o dinheiro que rendeu. Juros compostos. É, os juros compostos se define como um montante que vai a cada mês rendendo mais. Tipo, a cada mês você vai render alguma coisa. Aí, pra você não ter que fazer várias fórmulas de mês em mês, por exemplo, você quer 2 anos, você não tem que fazer de mês em mês, você pode ir a fórmula dos juros compostos. É, montante sobre montante. Essa é a ideia principal. É, juros compostos é igual a capital vezes, entre parênteses, taxa percentual, mais fecha parênteses, ao expoente T. T é tempo. Em juros compostos, é, os juros é o montante menos o capital. Tendo a ideia que o montante é o dinheiro que vai receber no total, os juros foi o que foi ganhado ou descontado. E temos sequências numéricas. Sequências numéricas, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. Ou temos aqui nessa questão que é 3, 7, 6, 5. É, tá. A moda é o valor que mais se repete em uma sequência numérica. É, é fácil de entender. Aqui não temos nenhum número que se repete, mas, por exemplo, se tivéssemos outro 7, roda seria o 7. Mediana, é, para uma sequência aí ímpar, no caso aqui tem 3T. A gente tem que colocar de decrescente para crescente. A gente tem que colocar em ordem crescente ou decrescente. A mediana será o número do meio. No caso, 1,50, 1,54, 1,55. O número ímpar, o número do meio, já que a gente tem três números, o número do meio é o 2. É, essa aqui é a mediana. Já quando a gente tem uma sequência par, a gente vai ter que dividir os dois números que estão no meio. No caso, o 27 mais o 32 dividido por 2. É, dá 29,5. A gente tiver uma sequência par. Essa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3 números. A sequência par, que é a gente tem 3 números. Então, média aritmética. A média mais comum. No caso, é, média aritmética. A gente pega o primeiro tempo da sequência, é, um tempo da sequência. Se a gente pegar por essa questão aqui, seria o 3 mais o 7 mais o. No caso aqui, esse n quer dizer que ele vai até o n. Quer dizer, a gente teria que pegar todos os números da sequência
3, mais 7, mais 6, mais 5, mais 4. E dividir por n. N, no caso, é a quantidade de termos. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 termos. Então, seria todos eles somados dividido por 5. A média ponderada. A média ponderada é quando algo tem um determinado peso. É quando, por exemplo, um tempo da sequência tem um determinado peso, aí a gente vai multiplicar pelo peso do mais. O segundo termo a gente vai multiplicar pelo peso do segundo termo, mais o x n, quer dizer, o n quer dizer a mesma coisa, vai até quantos pesos tiver, e a gente vai multiplicar. É, e no final a gente vai pegar todas essas somas e dividir pelos pesos. Peso 1, peso 2, peso n. E pode ter N pesos diferentes. Você pode ter uma aula sobre média ponderada, mas é muito difícil. O que mais cai é esses dois. Média aritmética e média ponderada. Média geométrica. Ela é usada para taxa de crescimento em porcento. Quanto a empresa cresceu em porcentagem. Então a gente tem x1, x2, x3, x1, x2. E aqui é n. N é o número de quantidade de termos. Quantidade de termos, 1, 2, 3. Se for 5, 5. E temos também a média harmônica. No caso, essa aula, eu vou passar as fórmulas, eu não vou. Poucas coisas eu vou passar uma questão. Média harmônica. É usado para fazer uma média de velocidades e outras coisas também, né? Média harmônica igual à quantidade dos termos, 1 vezes termo 1 mais 1 sobre termo 2 mais 1 sobre o termo n. Se a gente só tem dois valores, a gente pode fazer com a média harmônica sendo 2 vezes o termo 1 vezes o termo 2 mais o termo 1 mais o termo 2. Pronto. E a gente tem uma questão, aquela que eu falei, que é 3, 7, eu não sei a sequência numérica, que é 3, 7, 6, 5, 4. A média entre eles, a média aritmética entre eles dá 5. Caso somando todos, dividindo, dá 5. Temos desvio. O desvio vai ser o termo menos a média da sequência. No caso aqui, a média é 5. Então, para o 3, 3 menos 5, o desvio é 2. Aqui ele está em módulo. Quer dizer que a gente. É, o desvio ele sempre vai ser possível. Ele sempre vai ser positivo. Aqui seria menos 2, no caso é 2. Ele sempre vai ser positivo. A gente pode trocar a ordem dos fatores, mas. É, e no caso do 7, o desvio também é 2, porque 7 menos 5 que é a média. É 6 menos 5 que é 1. 5 menos 5 que é 0. 4 menos 5 que é 1. Desvio médio. O desvio médio é a soma dos desvios, no caso 2, 2, 1, 0, 1. É a quantidade de termos. No caso, a gente tem, como eu tinha contado, 2, 4, 5 termos. Desvio médio. A variância é o desvio do primeiro termo ao quadrado. 2 ao quadrado. Desvio do segundo termo ao quadrado. 2 ao quadrado de novo. Desvio do n termo. No caso aqui, eu vou pegar o último termo. No caso, é 4 ao quadrado também. E a quantidade de termos. No caso aqui, a gente só contou 3 termos, então seria 3. Mas, se fosse contar por aqui, seria 5 termos
teríamos que fazer todos, né? No caso aqui eu só fiz 3, mas seria só como exemplo. Ah, tá aqui. Tá até aqui. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 1 ao quadrado, 0 ao quadrado, 1 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, mais 4, 1, qualquer número é 1, é 5, 4 mais 4 é 8, 8 mais 1 é 5, 8 mais 1 é 9, mais 1 é 10, dividido por 5 é 2. Desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. No caso da variância, então seria o quadrado de. Nesse caso, seria o quadrado de 2. Em sequências numéricas, 2. Temos a famosa progressão aritmética. É, vamos lá. É, se a gente tiver um exemplo assim, vamos lá. A progressão aritmética é uma sequência numérica em cada termo é somado por uma razão. No caso, digamos assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai entendendo que a cada tempo eu estou somando um número. Isso é uma progressão aritmética. Para a gente descobrir a razão de uma progressão aritmética, a gente não pode usar o primeiro número, uma regra da sequência. A gente tem que pegar o número, a gente tem que escolher um número, significa essa estrelinha, escolhe um termo, aí a gente faz é, é, e a gente vai subtrair de um termo antecessor a esse número. No caso, é mais fácil entender assim do que assim, por forma. A razão da formação de uma sequência é igual ao termo de uma sequência escolhido menos o antecessor do escolhido. Pronto. Assim é bem mais simples do que formular fórmula do termo geral. Para a gente descobrir um termo geral n, a gente pode pegar o primeiro termo mais n menos 1. No caso, esse menos 1 ele também seria uma bolinha, o antecessor, esse número, vezes a razão. Tem até aqui, vezes a razão da sequência. Soma de n termos de uma PA. No caso, se a gente quisesse somar até 100, ou somar até 200. A gente pode pegar o primeiro termo mais o último termo, multiplicar por n, dividir por 2. Soma do primeiro termo, último termo, o termo do meio. Como é falado, a gente faz. E a gente nunca vai usar o primeiro termo. O termo do meio é o primeiro termo mais o último termo dividido por 2. Progressão geométrica. Aqui a gente soma 1, 2, 3. A gente soma 1 a cada vez. Aqui a gente vai ter uma multiplicação. A cada termo a gente vai multiplicar um número. Tipo 2, 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é. Se a razão for 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 6. Então, numa progressão geométrica, cada termo é uma multiplicação do termo anterior para uma constante, uma razão. Vamos lá. A gente não pode usar o primeiro termo. A razão de uma PG ela é descrita como a letra Q. Mas
essa é importante você saber, tipo, se a gente quiser descobrir a razão de uma PG, a gente pega o número e divide pelo seu número anterior. A gente escolhe um número escolhido, igual esse aqui, e a gente divide pelo n menos uma ordem. No caso é mais fácil, como eu falei, o termo, a gente escolhe um termo da sequência e divide por um antecessor. É, fórmula do termo geral. O termo geral vai ser AN, A, A1 vezes Q, que é a razão N, que é a quantidade de termos, menos uma hora. No caso, acho que aqui a razão. Acho que é menos ou menos. Soma dos N termos de uma. Não é PA, é PG. Soma de N termos de uma PG. É, P, P é igual a A1 vezes P sobre N, que é a quantidade de termos, menos um P menos um. Sim, aqui ele está falando que é menos um mesmo, não é menos uma ordem, é menos um. Somas de. Eu acho que ele. Não, aqui ele está falando que é menos uma ordem. Por isso que é importante você colocar essa bolinha. Aí foi diferencial que é menos um e o que é um menos uma ordem. Por exemplo, 7. Se eu usasse aquela fórmula 7 é menos um, seria 6. Gente, o tempo anterior. Agora, 7 menos uma ordem. Uma ordem. Então, ordem, você pode ter, como eu já falei antes, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Contagem. Primeiro eu vou falar sobre a legenda. É, em contagem a gente temos maneira, permutação, arranjo, combinação. Isso aqui é probabilidade. Eu acabei. É, é, quantidade de elementos. N a gente vai escrever como uma quantidade de elementos diferentes. P é os elementos escolhidos a cada vez. Iguais a elementos iguais. Enfim, maneiras. Por exemplo, maneiras de, de roupas. Por exemplo, calça, camisa, chinelo. É, maneiras, maneiras. Tem o E, tem o O. Do E a gente multiplica. A gente tem vários tipos de camisas, vários tipos de chinelo, vários tipos. Do O a gente soma. Então, maneiras vai ser objetos vezes objetos vezes objetos. Objeto tipo 1, objeto tipo 2, objeto. E no O a gente vai somar. Permutação. Permutação é uma maneira de expor em fila. No caso, a gente pode entender como fazer uma sequência. Ou como fazer tipo uma sequência numérica, uma régua numérica. É, a permutação de N objetos diferentes e de objetos diferentes. A gente pode pegar como N fatorial. Fatorial é a multiplicação de todos os números anteriores a E. No caso, por exemplo, 8 seria 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. A gente só faz até o vezes. A gente não faz vezes 0, porque qualquer coisa vezes 0 e anular tudo. Por exemplo, quantos anagramas tem a palavra contagem? Contagem a gente vai contar quantas letras tem. CON 3 e, mais 3 e 8. Caso a mutação de n elementos é igual a 8 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 6.
anagramas formas diferentes de escrever com essas letras aqui. Aqui está escrito montante, mas é só por detalhe. Não, não é nem detalhe, é erro. É forma com repetição de elementos iguais. Por exemplo, n vezes elementos iguais, vezes elementos iguais. É, aqui eu fiz uma referência até um exemplo que o proscópio deu. Quantos anagramas tem a palavra proscópio? Proscópio é no matemática rica. Temos que temos 2p aqui, 2 fatorial. Temos 3O, 3 fatorial. Então, temos 8 letras ao total. 3, 6, 8. Temos 8 letras ao total. N, a quantidade de elementos. E 3 são iguais, vezes mais 2 iguais. É o PP. Arranjo. Nos arranjos, a ordem. Enfim, nos arranjos a ordem importa. Aqui, por exemplo, N, a fórmula N fatorial N menos P é os elementos escolhidos, fatorial. Quantos números de 3 algoritmos distintos podemos formar utilizando 1, 2, 3, 4? Isso é até de uma playlist do Matemática Rio, que ele tem. Bom, pode ver o vídeo dele sobre arranjo e combinação. O mesmo exemplo que ele deu, quantidade de termos, e a gente pagar n menos p, fazer 5 menos 3. 3, porque a gente vai pegar 3 a cada vez. Escolher 3 a cada vez. 5 dividido por 2 fatorial. Caso a gente contaria aqui até 3, aliás, 4 vezes 3 vezes 2. A gente cancela com esses 2 aqui. Aí seria 4 vezes 5 vezes 4, que é 20, vezes 3, que é 60. Então a gente pode fazer 60 combinações diferentes. As combinações. Aqui nos arranjos a ordem importa. Nas combinações a ordem não importa. São um subconjunto em que a ordem não é importante. Entretanto, são caracterizados pela natureza. A fórmula é diferente. N é quase igual, mas a diferença só vai ter um P aqui, um P fatorial. Quantos subconjuntos de 1, 2, 3, 4, 5 que possui 3 elementos? Então, vamos lá. 3 elementos, 5 termos. Quantidade de termos? 1, 2, 3, 4, 5. 5. A gente escolhe 3 a cada vez, então é menos 3. E, e, e 3 fatorial, que é o que a gente escolhe a cada vez. E, no caso, aí fica 5, 3 fatorial, 2 fatorial. O 3 fatorial a gente vai consolar com esse 5. No caso aqui, ó. Vai ficar 5 vezes 4 dividido por 2. 5 vezes 4 é 20, dividido por 2. E não tem escrito, mas é probabilidade. Eventos que eu quero. Probabilidade se dá como os eventos que eu quero e os eventos possíveis. O exemplo mais simples é dado. No caso, se eu quero o número 4,
Eu tenho uma chance em 6 no dado e cai. Entendeu? Eu quero 4 ou 5 ou 3. Eu tenho 3 chances em 6 e alguns números desses que eu quero cair. Então é isso. Só passei algumas fórmulas de matemática, mas essas fórmulas caem. Vocês precisam saber dessas fórmulas para o Enem. Obrigado por assistir. Assistir a próxima aula. A próxima aula sobre geometria. Muito boa. No caso, eu gravei antes. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.